sequência, nós queremos convidar o senhor Eric Godines, engenheiro de vendas da empresa HPB, para falar sobre as economias e vantagens do leito fluidizado. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer imenso estar participando desse evento aqui com vocês. Meu nome é Eric, faço parte da equipe comercial da HPB. Sou engenheiro mecânico, formado pela USP de São Carlos. E hoje vou apresentar para vocês um pouco das economias e vantagens do leito fluidizado borbulhante, começando com uma breve introdução sobre essa tecnologia, para quem ainda não é familiarizado. E, na sequência, vou apresentar também um estudo de viabilidade, com base nas informações recentes dos projetos que nós temos estudado. Bom, o Ferracinho aqui, eu até parabenizar ele pela aula que nos deu sobre leito fluidizado pela São Martinho. Mas o que é o leito fluidizado e quais são as diferenças das caldeiras de leito para as caldeiras de grelha convencional? Bom, a diferença principal está no sistema de combustão da caldeira, localizado aqui no fundo da fornalha. As caldeiras convencionais geralmente são equipadas com grelha no fundo da fornalha, onde o combustível é queimado. Enquanto isso, as caldeiras de leito fluidizado possuem tremonhas no fundo da fornalha, cobertas com areia até certo ponto, e com um ar de combustão que tem também a função de fluidizar essa areia, fazendo com que ela fique com um aspecto semelhante aí ao de um líquido borbulhando. E o que isso traz de vantagens para os equipamentos? Essa grande quantidade de areia em elevadas temperaturas faz com que o combustível alimentado na caldeira seja queimado de uma forma muito eficiente, proporcionando aí uma quantidade de não queimados próxima de zero. E quais são as vantagens disso? Bom, a eficiência do equipamento. É gerada uma menor quantidade de gases em altas temperaturas, o que vai diminuir as perdas térmicas da caldeira, vai diminuir as perdas por umidade também e, principalmente, claro, as perdas por não queimados, que serão próximas de zero. E qual que é o resultado disso? Uma maior eficiência global do equipamento, ou seja, as eficiências ao PCI e ao PCS, e, principalmente, economia de combustível. Essa variável ela tem sido uma chave para a viabilidade de diversos projetos, tanto nos mercados que não possuem o bagaço de cana como resíduo, mas também no próprio mercado sucroenergético, que mesmo possuindo o bagaço de cana, tem outras formas de utilizá-lo que podem ser mais rentáveis, inclusive. Além disso, a caldeira de leito fluidizado é um equipamento com elevada robustez e versatilidade também. Falando, por exemplo, em flexibilidade de combustíveis, a caldeira de leito fluidizado permite a queima de diversos combustíveis de oportunidade, sejam eles palha e ponteiras de cana-de-açúcar, combustíveis derivados de madeira, resíduos, sejam eles florestais, industriais, até mesmo resíduos urbanos também, e diversos mixes ou combinações desses combustíveis. A gente tem, por exemplo, caldeiras fornecidas já, que têm a capacidade de queimar 16 ou mais mixes de combustíveis, contando derivados de madeira, diversos outros resíduos florestais ou industriais da planta. Essa tecnologia também permite uma grande variação de umidade no combustível, sem grandes perdas na operação. Isso porque, como eu disse, a grande quantidade de areia do leito fluidizado em altas temperaturas vai proporcionar aí uma inércia térmica, ou seja, o combustível alimentado na caldeira, sua umidade, ela evapora com uma grande facilidade, sem prejudicar a operação da caldeira com essas variações. Em aplicações também que exigem uma grande disponibilidade operacional, hoje em dia diversos processos exigem uma operação a 340, 350 dias por ano. Para isso, o leito fluidizado é uma tecnologia muito indicada também. Temos também exemplos de caldeiras fornecidas que chegaram a operar 24 meses consecutivos, apenas realizando uma parada para manutenção,
a manutenção programada mesmo do equipamento. E, falando nisso, os clientes da HPB que possuem caldeiras de leito apontam que essa tecnologia permite uma redução dos custos de manutenção aí na faixa de 20% a 30%. Por quê? Como o Ferracin também apresentou anteriormente, a maior eficiência de queima dessa tecnologia faz com que a quantidade de material circulante na corrente de gases seja menor, ajudando a não prejudicar as superfícies de troca de calor, por exemplo, o superaquecedor, o feixe tubular ou os recuperadores de calor na parte traseira da caldeira, evitando gastos com manutenção. Agora, apresentando um pouco para vocês de um estudo de viabilidade da implementação dessa tecnologia em uma planta flex, nós vamos estudar a economia proporcionada pelo leito fluidizado em uma usina que irá operar tanto com os processos de cana-de-açúcar quanto com o processo de etanol de milho simultaneamente, e vamos ter o objetivo de reduzir ou até liquidar a necessidade de compra de combustível nessa usina, visto que o bagaço de cana gerado na moenda não necessariamente vai ser o suficiente para gerar todo o vapor demandado por esses processos em caldeiras convencionais. A usina que estamos considerando aqui tem uma capacidade de moagem de 2,5 milhões de toneladas de cana por safra, com um tempo de safra de 240 dias, e os consumos de vapor, conforme apresentados aqui no slide. Para a produção de açúcar, 420 quilos de vapor por tonelada de cana, e para a produção de etanol, 380. Já a planta integrada de milho tem uma capacidade de moagem de 1.000 toneladas por dia de milho, com uma campanha operacional já mais estendida, ou seja, a caldeira teria que operar 340 dias por ano para gerar vapor para o processo, e um consumo de vapor demandado de 1,4 toneladas de cana, 1,4 toneladas de vapor por tonelada de milho. O equipamento dimensionado para essa usina seria uma caldeira aí de 250 toneladas de vapor de capacidade, que é uma quantidade suficiente para suprir essas demandas dos processos de cana e de etanol de milho. O vapor considerado é superaquecido a 67 bar e 520 graus, ou seja, a gente está estudando um caso de cogeração, seria possível gerar energia elétrica passando esse vapor a uma turbina e depois direcionando o vapor para o processo, tornando muitas vezes a planta autossuficiente em energia elétrica também. Nesse estudo, nós vamos comparar os desempenhos das caldeiras de grelha para a caldeira de leito, explorando as vantagens que podem ser obtidas com a economia de combustível da caldeira de leito. Bom, apresentando os resultados para vocês, considerando essa operação simultânea da caldeira dos processos de cana com o processo de milho, a caldeira de grelha apresentou aí um déficit, um saldo negativo de 5.900 toneladas de bagaço no final da safra, ou seja, nesse caso seria necessário comprar bagaço extra ou algum outro combustível para complementar o vapor demandado, enquanto a caldeira de leito, por conta da economia de combustível, apresentou um saldo de 60.000 toneladas de bagaço no final da safra. Esse saldo seria suficiente para operar a planta de milho na entre-safra ainda por mais 2 meses. Fora isso, nós podemos também estudar a possibilidade de queimar palha de cana-de-açúcar no mix com o bagaço. A palha, como é um combustível com um maior poder calorífico e uma umidade mais reduzida, ela permite um aumento na geração específica de vapor, reduzindo a demanda de bagaço. Então, nesse caso, considerando 5%, por exemplo, de palha no mix para esse estudo, já seria possível tocar as plantas de cana e milho durante toda a safra e a planta de milho durante toda a entre-safra. E o que isso traz de resultados financeiros para a sua usina? Considerando aqui uma geração específica de 2,04 kg de vapor por quilo de bagaço,
na caldeira de grelha e 2,25 para a caldeira de leito, ou seja, aí uma economia aproximadamente de 10% de combustível com essa tecnologia, nós temos no final da safra uma diferença no consumo de 65.900 toneladas aproximadamente de bagaço. E, nesse estudo, considerando que seria necessário comprar esse combustível para tocar a planta de milho durante a entre-safra, considerando o bagaço de cana a um preço de R$ 150 a tonelada, por exemplo, o gasto com esse combustível extra na grelha seria de aproximadamente R$ 10 milhões. Ou seja, esse é o valor que seria gasto a mais com a caldeira de grelha, apenas considerando essa variável de economia de combustível. Porém, nós temos ainda outras variáveis que podem ser estudadas junto com a nossa equipe, com o intuito de viabilizar ainda mais essa tecnologia de leito. Uma outra possibilidade também seria a compra do cavaco de madeira para complementar a geração de vapor. Se na sua região a disponibilidade de cavaco for melhor do que a de bagaço ou o preço estiver compensando mais, a caldeira de leito também tem a possibilidade de queimar esse combustível. Nesse caso, como o cavaco é um combustível com um poder calorífico um pouco maior, fazendo uma correção aqui por PCI, a gente teria um combustível equivalente de 45.300 toneladas aproximadamente, que são equivalentes a 66 mil toneladas de bagaço. Nesse caso, considerando um custo de R$ 250 a tonelada do cavaco de madeira, que é ainda um preço bem conservador, comparado com os 350, 450 que são comumente encontrados, a gente teria uma economia de mais de 11 milhões de reais com a tecnologia de leito fluidizado. E é por isso que a gente ressalta que, durante o processo da seleção da tecnologia de suas caldeiras, da seleção do processo de combustão, vocês coloquem essas variáveis na ponta do lápis. Mesmo que tenha, talvez, alguma diferença de CAPEX, essas variáveis fazem com que o projeto tenha um payback, inclusive, muito rápido, comparado com o tempo de vida útil do equipamento. Fora isso também, além dos números apresentados já mostrarem muita coisa, a própria tendência do mercado, os últimos fornecimentos realizados pela HPB mostram isso também. Nós temos, entre os 10 últimos fornecimentos, a grande maioria são caldeiras de leito selecionadas pelo cliente após realizar esses estudos. Isso por conta das variáveis como a economia de combustível da caldeira de leito, mas também a própria disponibilidade operacional, que permite a caldeira operar aí 340, 350 dias por ano sem a necessidade de paradas para manutenção, e por outros motivos, como, por exemplo, os próprios gastos com manutenção e os regulamentos ambientais cada vez mais restritos. A caldeira de leito permite aí uma redução no nível de emissões. Essa tecnologia da HPB é licenciada da Babcock & Wilcox e está disponível tanto para caldeiras novas quanto também para retrofits. Então, se no seu caso não for de uma compra de caldeira nova, mas sim apenas um pequeno aumento na produção de vapor, ou o objetivo de reduzir a geração, o consumo de combustível da planta, podemos estudar o retrofit de suas caldeiras existentes para implementar a tecnologia de leito. E, se vocês tiverem se sentido inspirados nessa apresentação a estudar essa tecnologia nas suas caldeiras, nossa equipe está aqui disponível em nosso stand. Todos fiquem à vontade para ir lá tirar qualquer dúvida e apresentar qualquer estudo para nós. Nós estamos aqui à disposição. Deixo também meus contatos aqui e gostaria de agradecer a atenção de todos, agradecer também a organização do SBA pela oportunidade e fico à disposição.